Quero desde já deixar as minhas saudações a todos os ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor. Vamos iniciar o quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, a qual vamos abordar nesse quarto trimestre algo muito importante para as nossas vidas, a qual vamos poder conhecer melhor o governo divino em mãos humanas, a qual vamos estar na pesquisa relatando sobre o primeiro e segundo livro de Samuel, a qual temos como aqui o relator desta revista desse quarto trimestre é o pastor Osiel Gomes, escritor, conferencista, bacharel em teologia e direito e graduado em filosofia, líder das Assembleias de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. Um assunto muito rico, e eu vejo que escola dominical, desde quando o Senhor nos chamou para o servir e o seguir, e nos chamou para o santo ministério, vejo que escola bíblica dominical, um obreiro que não passa por uma escola bíblica, ele também não pode ser apto para futuramente ser um bom pastor e cuidar de uma igreja. Se ele não conhece os padrões que uma igreja ela proporciona para os membros, se ele não conhece a cada trabalho referente ao reino, então ele não tem condições. Um obreiro que não participa de escola bíblica dominical, como ele vai poder cuidar de um rebanho? Como ele vai dirigir uma igreja se ele nunca participou e foi poucas vezes em uma escola bíblica? Eu não acredito que ele vai ser bem sucedido. Não vai saber nem como organizar um desses trabalhos que é a escola dominical. Mas vamos à lição da escola bíblica. A primeira lição, a qual vamos abordar, conhecendo os dois livros de Samuel. E temos como verdade prática, aprendemos a servir no livro de 1ª e 2ª Samuel. Nós vamos aprender mais como servir, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das adversas circunstâncias, né? E disse, versículo de 1 Samuel, versículo 1, versículo 18, diz assim: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Isto é,
o semblante de Ana, esposa, a qual vamos relatar. A Bíblia fala, por ser inspirada a palavra de Deus, ela fala-nos a alma. Deus abençoa homens e mulheres imperfeitos. Deus sempre há bênçãos para quem vai à casa de Deus. Há sempre. O de escolher a casa de Deus para ir, pode saber que você já vai sabendo, crendo que vai ser abençoado. Temos também, mantenhamos a fidelidade de Deus apesar da apostasia reinante. Porque reina uma apostasia nos dias atuais. E a obediência a Deus é a chave para o verdadeiro sucesso. Temos para abordar nesta primeira lição, vamos apresentar o contexto histórico de 1ª e 2ª Samuel. Vamos poder pontuar a autoria e data de 1ª e 2ª Samuel. Vamos poder entender essas questões. E também apontar Samuel como o divisor de águas em Israel. Podemos observar que a situação de Israel antes do nascimento do profeta, juiz e profeta Samuel, por onde Deus levantou juízes para falar com o povo de Israel e com o povo de Judá, porque a situação muitas das vezes estava crítica. A posição do povo a qual Deus ou chamou, tirou com braço forte, sempre caía em situações críticas, com comportamento totalmente distanciado da presença de Deus, como hoje nos nossos dias. Então nós vemos que Deus trabalhou com líderes no passado que eram infalíveis. Eram infalíveis. Então nós vamos observar que nesse 4º trimestre nós vamos trabalhar com o profeta, juiz e profeta Samuel. Vamos falar também com o primeiro rei de Israel, a qual foi Saul. E também vamos abordar o homem segundo o coração de Deus, a qual foi Davi, e a qual foi também ungido a rei. Então nós vamos poder entender esse governo humano, esse governo divino nas mãos humanas. E como agiram esse governo nas mãos humanas. Então nós podemos observar nesses tópicos que a qual o pastor Osiel ele aborda, nós temos 3 tópicos para comentar. E um deles, o contexto histórico de 1ª e 2ª Samuel. E temos também a autoria e a data para nós entendermos essas
classificações e a teologia dos livros de Samuel. É importante, aqui vamos abordar aqui para saber quem é o autor, se foi Samuel, o autor de 1ª, 2ª Reis, também de 1ª e 2ª Crônicas, e 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, vai abordar sobre esse governo divino nas mãos humanas, a qual aí, vamos falar de Samuel, vamos falar de Saul e vamos falar de Davi. Então, a originalidade de Samuel e os livros 1 e 2, eles formam um livro só. Eles formam um livro só, assim como 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. E os livros de 1ª e 2ª Samuel foram narrativa que trata da história de Israel, a partir da entrada do povo em Canaã. Então nós vemos que aqui, no século 12 a.C., até o cativeiro de Babilônia nos anos de 587 a 586. Então aqui nós podemos ver que as personagens principais do livro, quem são? Há várias personagens importantes nesse livro, mas dentre eles, 3 destacam. E quem é esses 3? Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. E como os demais evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como as suas disciplinas, porque é necessário a disciplina. E Deus sabe como tratar seu povo e aplicar uma disciplina para que eles venham a ter entendimento onde está o erro, corrigir e voltar à prática que agrada a Deus. Então, bem, o cuidado de Deus, bem como a sua disciplina, justiça e também misericórdia. Que se a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E temos também agora o propósito de Deus, que é o tópico. Primeiro tópico, parte 3, que é o propósito de 1ª e 2ª Samuel. Qual é o propósito? Então, o propósito relata a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Quando o estado estava de anarquia, Deus levantava reis, Deus levantava juízes. Depois da saída de Canaã, o povo começou na prática errônea. E o povo ficava escravizado na mão de outros povos. Aí Deus levantava juiz para falar com o povo, corrigir o povo, e o povo se arrepender dos seus maus caminhos, que há caminho que para o homem que parece ser perfeito, mas são caminho de morte. E quando o povo voltava para Deus, começava de novo seguir no caminho,
aí tudo ia bem. Mas quando o povo voltava a desviar, era necessário, aí Deus levantava outro juiz. Ao ponto agora que esse estado de anarquia é estado de como parece os dias de hoje, que cada um quer cuidar de si, cada um quer fazer o que quer, cada um acha o que é certo para ele e não para a igreja, onde muitas denominações se levantam para ir agora fazer o gosto de cada um, da maneira que eles querem, da maneira que eles acham que é e que acham que deve se servir ao Senhor. Mas Deus sempre vai continuar levantando profeta. E profeta que fala com sinceridade, que fala a verdade, queira ou não ouvir. Deus vai levantar como levantou no passado, levantou Jeremias, Isaías, Ezequiel. Ainda que fale para a casa rebelde, ouçam ou deixem de ouvir. Mas Deus vai continuar até o fim da sua vontade de executar a obra a qual está proposta para a volta do Filho, Jesus Cristo Salvador. Então observe bem, uma das lições mais preciosas que esse livro nos ensina é que foi o que Deus falou pela boca do profeta Samuel. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta. Eu fico observando o profeta menor que Deus levantou, e ele diz assim, o profeta, no livro de Miqueias, ele relata algo importante, e dizendo assim, o que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de ti? Aí eu lembrei, que quando Samuel falou que obedecer é melhor do que sacrificar, aí o profeta Miqueias, no capítulo 6, ele diz assim no versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Virei eu com esses holocaustos? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do ventre pelo pecado da minha alma? Aí, e ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. E hoje, nos dias de hoje, é um querendo passar por cima do outro. Um querendo humilhar mais o outro. E a justiça está distante. E a beneficência muito mais. Mas olhe bem. Samuel, Saul e Davi são os principais personagens, lembre-se, são os principais personagens do livro que aponta para a transição da anarquia de Israel nos tempos dos juízes para a monarquia. Lembre-se bem,
Esse é um dos pontos importantes para ser observado, né? E quando aconteceu a divisão entre os livros de 1ª e 2ª Samuel, a divisão desses dois livros aconteceu quando a tradução do hebraico para o grego, conhecida por Septuaginta. Aí aconteceu essa divisão. Mas antes era como um livro só. Estamos entendendo? E diz assim também: em Israel, o sacerdote do povo, naquela época, antes do nascimento de Samuel, era Eli. Mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais do que o Senhor. É como disse Jesus: quem não deixar pai, mãe, filho e tudo para segui-lo, não é digno de pôr a mão no arado. E Eli se dedicou mais para os filhos. E quando os filhos acham uma regalia dentro do lar, depois torna-se como o povo, uma anarquia, que acham que deve fazer o que quer. E se é na igreja, os filhos acham que a igreja é do pai, tem que fazer o que quer. Se a família é grande dentro de uma congregação, sempre vai surgir alguém desse da família para se achar que é o cabeça e que é ele que manda, ele e a família. Mas quem é dono? Quem é dono é o nosso Deus. E quem é a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Não queira ser cabeça da igreja, não. Não queira achar que você é que pode, que manda, que faz e acontece. Olhe bem, nós podemos observar aqui, em um subsídio bíblico e teológico, que os livros duplos, que originalmente não estavam divididos, originalmente eles não estavam 1ª e 2ª, não. Não estava dividido. E que perfaziam um total de 3. Samuel, Reis e Crônicas. Mas, como depois do hebraico para o grego, na Septuaginta, aí houve divisões. Mas Samuel e Reis são encontrados no cânon hebraico ao lado de Josué e Juízes, uma seção conhecida como os profetas anteriores, né? Então aqui nós já vamos entendendo e agora vamos comentar, abordar a autoria. E a autoria agora, ela podemos falar que a autoria de 1ª e 2ª Samuel, se essa autoria, essa escrita pertence a ele. Podemos dizer, aí é onde está um detalhe, entendeu? É que nós vamos entender agora. O título e o autor. No segundo tópico, o primeiro parágrafo, aí nós vamos entender o quê? O nome de Samuel significa nome de Deus. Papai. E o título
Papai tá aqui conversando, falando, estudando. Depois o papai fala com o bebê, tá? Tá bom, já deu tchau, agora tchau. Deixa o papai aqui, vai lá com a mamãe, tá bom? Aí nós vemos o quê? O título do livro que leva o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Aí nós vemos o seguinte. Quem é o autor de 1ª e 2ª Samuel? Segundo os estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as 2 obras são anônimas. 2 obras são anônimas. Assim como outros livros históricos. Entretanto, de acordo com o capítulo, os capítulos de 1 Samuel, do capítulo 1 ao 24, o filho de Ana pode ser apontado como autor. Pode ser apontado como autor. E os demais capítulos atribuídos a quem? Quem que pôde agora anotar, escrever? Quem foi esses que pode ser? Pode ser profeta Natã e Gade, o vidente. Por quê? Aí nós vamos já entender esse porquê. Nós não podemos pegar o livro de 1 Samuel e 2 Samuel e dizer que todo esse livro foi de autoria dele. Nós vamos observar já. Então, olha bem. O livro de... Deixa eu verificar um detalhe aqui.